A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sabedoria em relação a relacionamentos e destino. Amém? E eu estou convencido a cada dia de que não existe igreja sem relacionamento, não existe igreja sem conversa, não existe igreja sem toque, não existe igreja sem abraço, não existe igreja sem conversa. Não tem como se ter uma igreja se não tiver contato, se não tiver conexão, né? É muito bom a gente poder entender isso, e eu quero falar hoje com você basicamente sobre uma amizade cheia de sabedoria. A ideia de sermos amigos, a ideia de aprofundar a amizade, os relacionamentos, ela está muito além de muitas vezes a gente entender que a gente precisa estudar a Bíblia. Nossa, pastor, o que você está falando? Eu estou falando sobre eu juntar com uma pessoa, né, e transmitir aquilo que Deus tem feito na minha vida para ele. Amém. É esse tipo de conexão que a gente precisa aprender nesse tempo, para que a gente possa destravar o destino das pessoas, para que a gente possa destravar o propósito das pessoas. Então a gente precisa entender, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre a gente ter sabedoria para viver uma realidade de igreja diferente daquela que muitas vezes a gente já viveu muitos anos. Eu venho há muito tempo atrás de uma igreja de uma linha muito tradicional, de uma igreja que ela preza mais pela cultura de doutrina do que propriamente pelas conexões, pelos relacionamentos. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso. Sobre a ideia que a gente precisa ter de termos relacionamentos fortes, fortalecidos em Deus e estabelecidos para que o fato de estarmos juntos gere crescimento. Não tem como a gente crescer sozinho e achar que isso é normal. A gente precisa aprender a crescer junto. Então, quando nós estamos em conexão, quando nós estamos em relacionamento, quando a gente procura entender com sabedoria o valor que o relacionamento tem, as coisas começam a mudar, não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo que está ao nosso redor. Porque a religião, ela coloca um óculos na nossa vida, e esse óculos nos impede de olhar as pessoas como elas são. É sério. A religião faz a gente entender e faz a gente começar a olhar para as pessoas por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. A religião faz eu olhar para a Tainá e ver que ela é uma pecadora. Enquanto o sangue de Jesus na cruz faz eu olhar para a Tainá e ver que ela é uma pessoa que está pronta para ser liberta. São esses paradigmas que muitas vezes estão minando a força da juventude nesse tempo, principalmente relacionado à igreja. Porque muitos de nós estamos interessados em termos amizades, basicamente por interesses, e não propriamente para que nós possamos fazer a diferença na vida de alguém. Então, essa palavra hoje, que eu queria trazer para você, não é para você ter um amigo melhor, não é para você ter um relacionamento melhor, é para você ser um relacionamento melhor. É para você ser um amigo melhor, porque essa é a ideia. Quando Jesus veio à Terra, irmãos, ele simplesmente traçou conexões. É muito forte a gente entender isso. O que ele fez? Ele chamou 12 pessoas que não tinham valor nenhum na época. Ou você acha que os discípulos eles eram caras da alta sociedade, os mais ricos, os mais poderosos? Não, eles eram os rejeitados. Não sei se você sabe disso, mas a profissão mais importante na época, se é que a gente pode chamar de profissão, era o cara que atendia no templo, era o sacerdote, e ele era separado. E olha só, ele passava anos e anos, eu não sei se você sabe disso, mas o Talmidim, que é o aprendiz de um sacerdote, quando ele tem aproximadamente 8 anos, ele já sabe os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. De cor. Então eles estudam muito. Quando chega nos 12 anos, a galera que passou do nível, os que são mais cheios de inteligência, aqueles que são mais top, eles são selecionados para que eles possam subir um nível. E aqueles que não são tão bons, eles são rejeitados. E aí sabe o que acontece? Eles voltam a fazer aquilo que normalmente os pais deles faziam. Então você pega Pedro e Tiago. Onde que Jesus achou Pedro e Tiago? Lembra dessa história? Pescando. Pescando com quem que ele estava? Com o pai. Eles estavam pescando com o pai. Eles faziam a mesma coisa que o pai fazia.
Então eram pessoas que não tinham muito valor naquele tempo não, e Jesus teve a grande sacada de pegar esses caras e estabeleceu ligações com eles, estabeleceu conexões, ele simplesmente uniu, ele falou, olha, vocês precisam de alguém que vai ensinar para vocês o valor de andar junto, e foi isso que aconteceu, e o Evangelho chegou até nós por causa disso. Você vê Jesus andando no meio do povo, o povo entupido de gente em volta dele, de repente ele para debaixo de uma árvore e ele fala o quê? Zaqueu, desce cara, desce, eu vou ficar lá na tua casa hoje. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos, tido como um ladrão. A Bíblia não fala que ele era ladrão, tá? A Bíblia fala que quando ele está conversando com Jesus, ele fala, Zaqueu fala, se caso eu tenha roubado alguém, eu devolvo até 4 vezes mais. Mas a Bíblia não fala que ele era ladrão. Entretanto, Jesus estabeleceu uma conexão com quem? Com um cara que não tinha valor. É uma pessoa que era, de certa forma, ignorada naquele tempo. Tem uma outra ocasião que Jesus está andando e os fariseus chegam para os discípulos dele e falam, cara, esse mestre seu aí é papo furado, porque ele anda com os pecadores e ele come com aqueles que não têm valor nenhum. Porque o que Jesus queria ensinar para nós, não apenas a entender o reino de Deus, não apenas a mensagem que ele tinha que transmitir, mas ele estava querendo demonstrar para nós que sem conexão, sem relacionamento, sem entender, sem ter sabedoria do que é o relacionamento, a gente não vai conseguir. Essa é a grande tacada hoje, para a gente poder crescer como igreja, para a gente poder crescer como juventude, né? Na minha época era mocidade, era pior ainda. Eu estava até ensinando o Felipe a bater palma igual antigamente, né? Já bateu palma igual antigamente? Bate palma, dá uma remadinha. Aqui, ó. Dá remadinha aqui, ó. Então a gente precisa entender, irmãos, ter sabedoria, galera, para compreender a ideia do que Jesus quis fazer. Igreja tem que ter amizade. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado e fala, e aí, amigo? Tem que ter amizade, a gente precisa aprender a lutar uns pelos outros. Eclesiastes capítulo 4, abre lá a tua Bíblia. O que fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9? Lê aí, por favor. Abre a Bíblia. Fala assim, ó, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Só aí a gente já pode parar e acabar aqui. Mas ele fala o porquê, ele continua falando assim, ó, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas do que de um. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem possa o levantar. Olha só, esse texto é escrito por Salomão. Salomão foi o cara mais inteligente que já esteve nessa terra, mais sábio, e ele está falando que é muito melhor a gente andar em 2 do que andar sozinho. E ele fala sobre 2 características que são benefícios para nós quando a gente está em relacionamento, quando a gente está em amizade, quando a gente está em comunhão. Ele fala, primeiro, ele tem maior paga do seu salário. Sabe por quê? 2 pessoas andando junto produzem muito mais e ganham muito mais. Muitas vezes você vai achar que sozinho você consegue ir mais rápido e tal, mas irmão, você conhece essa fala, né? Quando a gente está junto, a gente consegue ir mais longe. Então esse texto está falando para nós que a amizade faz com que a gente ganhe muito mais. Sabe por quê? É interessante isso. Quando a gente começa a compreender isso, Felipe, vem cá. Olha só, nós somos amigos, tá? O Felipe está lá na casa dele buscando ao Senhor. Finge que você está buscando a Deus aí, igual lá na sua casa. Ó! Quer que ponha a música lá? Lindo, lindo. Tá, e eu estou na minha casa buscando a Deus, fica aí, tá? Não precisa buscar não, só fica aqui. Não é desse jeito não, irmãos, é diferente, tá? Ele está brincando. Olha só, e eu estou na minha casa buscando a Deus.
Quando a gente está junto, quando nós nos encontramos, a gente troca o quê? A gente se enche daquilo que Deus falou com quem? Com quem? Com os dois. Então aquilo que Deus falou comigo, top, Deus falou comigo. Eu vou chegar para o Felipe e vou falar, cara, Deus falou comigo, foi muito legal. Deus tem feito isso na minha vida. E aí, a fala dele, cara, ele vai falar para mim, nossa, Deus está fazendo assim comigo, Deus me deu uma palavra, vai complementar aquilo que eu estou vivendo. É por isso que quando andam em amizade, quando os dois estão juntos, eles crescem mais. Só que, irmãos, infelizmente na igreja, a gente tem uma tendência de querer andar sozinho e querer crescer sozinho, a gente acha que a gente tem que ser os mais, bam. Só que eu e você precisamos entender que sabedoria no relacionamento é eu andar ao lado de alguém que me faça crescer. Mas não só ao lado de alguém que me faça crescer, é também eu andar ao lado de alguém que eu possa fazer crescer. Porque a gente tem uma tendência de achar que a gente só tem que andar com quem faz a gente crescer. E o momento que eu chego na pessoa e estendo a mão, vem comigo, vem, e fortaleço. Porque hoje em dia, irmãos, o texto está falando para nós o quê? Se alguém cair, é bom ter um amigo do lado, porque vai levantar ele. Só que hoje em dia, muitos de nós, quando o irmão tropeça, a gente dá um bicudo nas costas, para o tombo ser maior. Concorda comigo ou não? Levanta a mão, quero ver, quem concorda comigo aqui? A maioria, que ótimo, porque é realidade. Muitos de nós, quando alguém tropeça, ao invés da gente estender a mão como amigo, a gente faz o quê? Condena pelo erro. Você sabia que isso é ótica religiosa? É o óculos da religião que entra na nossa mente e começa a olhar as pessoas pelos erros e não por aquilo que elas são em Deus. Esse é um erro gravíssimo nosso no meio, vamos dizer, não da juventude, dos jovens. No meio dos jovens, esse é um erro nosso, irmãos. A gente acaba cedendo a uma mentalidade que olha para as pessoas e as julga, e não as ajuda. E o nosso verbo está sendo mal conjugado. Em vez de eu ser alguém que ajuda, eu estou sendo alguém que julga. E aí, eu não estou sendo uma pessoa que vai trazer fortalecimento para o meu amigo. Eu estou sendo alguém que acha que está cumprindo a palavra, porque lá fala que eu não posso andar com os pecadores. Não. E aí, irmãos, a gente acaba vivendo uma vida de tolo. Porque se Deus colocou você do lado de alguém, é para que você seja um braço forte para essa pessoa quando ela está precisando. Não é para que você julgue. Eu vou dizer uma coisa para você, esse não é o seu papel. Vou dizer uma coisa para você, não é você que convence a pessoa do pecado, você só tem que estar do lado dela para que quando o Espírito Santo convencer, você esteja ali para dar força. Mas a gente acha que é a gente que tem que fazer tudo. Irmãos, eu não sei você, mas como hoje em dia se desiste muito fácil das pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, e a gente vive numa geração miojo. Sabe a geração miojo? É instantâneo, a gente faz assim, e quer que tudo esteja pronto. Se a velocidade da internet não está agradável, a gente reclama. Porque não está baixando na hora que eu quero o negócio ali. Demora. Você vai no restaurante, se demora mais de 15 minutos, você reclama. Não importa se você vai comer a comida boa ou ruim, primeiro você reclama do tempo, do período. Agora eu vou dizer uma coisa para você, automaticamente a gente traz essa geração instantânea para dentro do evangelho, sabia disso? Porque a gente chega na pessoa, a gente quer ter relacionamento com ela, e a gente quer que em 2 dias ela mude de vida. É ou não é? E a gente ainda fala assim, não acredito, cara, eu estou com você faz 1 semana e nada aconteceu. Vou fazer 1 semana que eu estou andando do teu lado, você não mudou ainda. Porque a gente faz parte de uma geração instantânea, a gente acha que as coisas têm que acontecer assim, no estralar de dedos. Agora repete comigo, Deus não trabalha no meu tempo. É aí que entra a amizade verdadeira. É aí que entra a amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira entende que não é instantâneo a cura de uma pessoa. Pode ser que alguns levem anos, mas ele vai ter alguém do lado dele, que vai dar força ao invés de julgar. Porque se tiver dois, aquele que cair vai ter alguém para levantar. Ai daquele, sabe a palavra ai que significa na Bíblia? Coitado. Pobre coitado.
daquele que anda sozinho. Porque se ele cair, não vai ter ninguém junto com ele. Agora, quando a gente entende a ótica de amizade dentro da igreja, a nossa perspectiva começa a mudar. Tem um livro, inclusive o nome do livro é Conexão, de um cara chamado Larry Crabb. Ele é um americano, ele era um jornalista, depois ele se converteu, e ele escreveu, eu conheço 2 livros dele, um é chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, que fala sobre a igreja, que o lugar mais seguro da terra é a igreja, e o outro é Conexões, e ele fala que uma igreja que entende viver relacionamentos, uma igreja que entende viver amizade, que olha para as pessoas nos olhos, que reconhece o valor que as pessoas têm, que uma igreja que tem amigos, é uma igreja que ela precisa, entendo o que eu vou te falar, tá? Ela precisa orar muito menos por cura, do que uma igreja que não tem isso. Sabe por quê? Porque só o fato de alguém entrar no meio dessa conexão de amor, ela já é curada. Forte isso ou não? Então a gente precisa começar a entender e buscar sabedoria para compreender as conexões que a gente tem hoje em dia. Eu vou dizer uma coisa para você, tem amigo teu do passado que precisa do teu abraço hoje. Só quem sabe, porque você entrou na igreja, e ele não, você acha que ele é não tem que ficar com ele não, cara. Ele é um cara lá que está errado. Porque senão, Jesus tinha vindo na terra e tinha ficado só com os caras da igreja. E eu digo para você, eu acredito que se Jesus viesse hoje, ele não ia para as igrejas. É sério. Ou você acha que Jesus ia entrar pela porta ali, né, e louvar com a Tainá aqui? Lindo, lindo, lindo sou. Né? Eu me exalto. Não, Jesus não ia fazer isso. Porque a ideia de Jesus é estabelecer relacionamentos. É sério, eu acredito que ele ia andar pelas ruas procurando os necessitados, procurando os que precisam de ajuda. E esse é o nosso papel. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Então olha só, quando a gente muda a nossa ótica, quando a gente muda a ideia sobre relacionamentos no nosso meio de convívio, a gente começa a valorizar mais as pessoas do que o erro delas, nós começamos a entender que o erro não tem valor maior do que a pessoa tem. E aí, irmão, você vai olhar para um amigo teu que está caído e você vai falar, cara, você está caído agora, mas eu sou teu amigo, nós vamos andar juntos, vai mudar. Porque não sou eu que vou mudar a vida dele, é o Espírito Santo. E outra coisa, não sou eu que vou julgar ele, quem é que vai julgar ele? É Deus. E outra coisa, pior ainda, não sou eu que tenho que acusar ele, quem que acusa ele? Quem que acusa ele? O capeta dos infernos. Agora, se eu ocupar o papel que não é meu, querido, eu começo a distorcer a ordem daquilo que Deus quer fazer. Sabe por que eu estou te falando tudo isso? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Porque eu tive um tempo com Deus nesse fim de ano passado. Eu estava muito chateado com muita coisa que eu estava vendo, com muita coisa que estava acontecendo. Não só na minha vida, como no meio onde eu estava, na forma que eu olhava as coisas. E eu tive um tempo com Deus muito, muito, muito forte. Inclusive, antes do Igor assumir a ideia, né, dos jovens, a gente conversou muito sobre essa questão de relacionamento, sobre essa questão de estar junto, de estabelecer amizades no nosso meio. Não sei se foi daí que ele tirou a ideia do Conexão, porém, a gente havia conversado sobre isso. E Deus falou de uma forma muito clara comigo que eu estava me esquecendo dos princípios básicos daquilo que a igreja deveria ser. Eu estava mais preocupado em tentar mudar o coração das pessoas do que estar ao lado delas para que o coração delas fosse mudado. Então eu me importava mais com a pregação que eu estava trazendo do que com a pregação que eu estava vivendo. E eu confesso a você que eu fiquei muito chateado com essa identidade que estava no meu coração, que eu estava me afastando de muitas pessoas por causa disso. E eu comecei a mudar a minha forma de ver as coisas, eu comecei a tentar amadurecer a ideia de amizade verdadeira dentro do meu coração. De olhar as pessoas com honra, de entender que Deus criou todas as pessoas com um propósito, e eu preciso ajudar a destravar o propósito, mas não sou eu que destravo.
Eu estando ao lado dela pode acontecer, mas quem vai fazer isso é Deus. E quando eu comecei a entender essas coisas, eu comecei a mudar a perspectiva como eu olhava pessoas que estavam ao meu redor. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagem para amigos que há anos e anos não iam mais na igreja. E sabe o que eu falei? Você deve estar pensando que eu falei, cara, e aí, volta para a igreja. Eu falei, não, velho, vamos tomar um tero, eu quero voltar a ser seu amigo. E ele foi em casa, um deles foi em casa, a gente teve um tempo muito legal, conversamos, falamos de videogame, falamos de futebol, e não falamos de igreja. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a gente tem que falar de igreja o tempo todo, a gente acha que a gente tem que enfiar na cabeça da pessoa, cara, você está desviado, volta para a igreja, abre aqui, ó, pá, igreja, 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 igreja. Quem vai convencer a pessoa do que está acontecendo é Deus. A grande tacada é entender que ele precisa de alguém do lado dele para que isso aconteça. É muito forte, irmãos, porque a Bíblia fala para nós assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que significa isso? Que quando eu ando com uma pessoa que não é um amigo bom, eu vou acabar sendo corrompido, ok? Vou te perguntar, quais têm sido as suas conversações nesse tempo? Será que eu não estou tão preocupado em relação a ficar corrompido por andar com alguém, que eu estou acabando corrompendo pessoas pelo meu jeito de ser? É muito forte isso, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe quando seu amigo mais precisa de você? Você sabe quando seu amigo mais precisa de você? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, sabe quando seu amigo mais precisa de você? Provérbios 17, 17. Abre alguém aí e lê para mim. Bem alto. Alguém que tem uma voz bem bonita, bem forte, assim, tipo a do Silão. Lê para nós, por favor. Qual o momento que mais precisa do amigo? Top essa versão. Na minha adversidade. Adversidade é paia perto de desgraça, né? Adversidade. O amigo ama e na desgraça se fortalece mais ainda esses laços. Sabe quando o teu amigo mais precisa de você? É quando as coisas estão erradas. A gente acha que ser amigo é dar risada só. Ser amigo é só legal, tá tudo bem, tá tudo feliz, recém-casado, ela é brava, mas recém-casado, tudo certo, legal, vamos assar uma carne, vamos tomar um tereré. Aí o irmão chega e fala, cara, tô com problema, tô com dificuldade, mano, não posso te ajudar não, tá? Valeu. Será que essas não são as más conversações nossas hoje em dia e a gente está influenciando outras pessoas a serem assim? Analisa um pouquinho como é que vocês têm se comportado hoje em dia em relação a amizades. Será que a gente está sendo irmão no tempo da desgraça? Será que a gente está dando suporte quando precisa? Eu não estou falando aqui, querido, que você tem que ser conivente com o pecado de alguém, mas eu estou falando que você pode ficar ao lado dela para que junto com você ela seja levantada. É isso que é amizade. E aí a gente precisa compreender, tem outro versículo muito legal, um pouquinho para frente aí, o Pinguim, já que você já está aberto aí, Provérbios 18, 24. Não é esse não, 18, 24. Bonito esse versículo, hein, cara? Acho que Deus quer falar com alguém aqui. Vai que é comigo, né? Tá vendo? Agora, algumas amizades não duram nada. Por que esse versículo está falando isso? Porque muitas vezes a gente não está tendo sabedoria na amizade. A gente tem amizade por interesse. Eu vou ficar amigo daquele cara porque hoje em dia usa a palavra CDF? Usa? Não, né? Nerd. O cara é nerd, né, cara? Ele vai me ajudar nos trabalhos, então você é amigo dele. Quantos de nós não vemos isso nos filminhos americanos? Sabe o filminho aqueles românticozinhos assim? O cara é um nerd e a menina quer ser, né? Só que na hora que está no meio de todo mundo, ela não fica com ele.
esse tipo de amizade não vai durar. A gente precisa olhar para esse versículo, lê de novo aí, mano. A gente precisa ler um versículo como esse e não ficar pensando assim, cara, eu tenho um amigo que não dura nada. Não, a gente tem que pensar assim, eu estou sendo um amigo que não dura nada. Porque a gente tem mania de sempre terceirizar a Bíblia, sabia? É verdade, tem mania de terceirizar a Bíblia. A gente lê os versículos, nunca é para nós, é para os outros. Terceiriza tudo, não é para mim, é para o outro lá. Não, porque olha, quando Deus amou o mundo é eu, né? Mas quando está no pecado é o outro. E a gente tem mania de pensar desse jeito. Agora está falando aqui, algumas amizades não duram nada. Como que eu estou sendo como amigo? Mas existem amigos que são mais chegados do que um irmão. Isso aqui fala de relacionamento consolidado. Você sabia que... Deixa eu achar esse texto aqui. João capítulo 15, versículo 15. Eu vou ler aqui para não demorar, que a gente já está terminando. Jesus está conversando com os discípulos e ele fala assim: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos chamo de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu também estou tornando conhecido de vocês. Jesus estava conversando com os caras e ele falou assim: vocês não são servos, vocês precisam entender. Não é o discípulo, não, é amigo. Tá, quando eu falo nessa questão de discípulo, é que às vezes a gente tem relacionamento com alguém distante. Ele está falando de amizade. Ele falou, mano, aquilo que Deus me deu, eu estou dando para vocês. Vocês são meus amigos. Sabe o que é legal? Quando Jesus está lá no Getsemane, os guardas chegam para prender ele, Judas chega, o que Judas fala? O que Judas faz? O que Judas faz? O que Judas faz? Dá um beijo. Foi assim que Jesus foi denunciado. Você sabe o que Jesus fala a hora que ele vê Judas? Antes do beijo acontecer? Jesus olha para Judas, cara. Nossa, eu acho que ali ele matou Judas. Ele olha para Judas e fala assim: amigo, o que você veio fazer? Amigo, estamos juntos, relacionamento, eu estou confiando em você. Aí a gente pensa assim, não, me traiu, eu vou matar ele. Não, Jesus falou, me traiu, eu vou morrer por ele. É amizade. Porque Jesus ensinou isso. Ninguém tem maior amor do que esse, o que dá a vida pelos seus amigos. Será que a gente está sendo um amigo de qualidade nesse tempo? Será que a gente está tendo sabedoria nos nossos relacionamentos, para que a gente libere destino na vida das pessoas? Porque eu confesso a você, irmãos, a gente precisa melhorar as nossas conexões. A gente precisa estabelecer os nossos relacionamentos cada vez mais, porque quando o teu amigo mais vai precisar de você, é na desgraça. Quando está tudo bem, está tudo legal. Agora, quando está precisando, é aí que quando a pessoa cai, você tem que estender a mão e levantar. Sabe por que eu pedi para você conversar com alguém, ter uma troca de ideias? Porque a gente quase não faz isso. É verdade. A gente muitas vezes passa pelos outros, beleza, cara? Tranquilo? E aí, mano, beleza? A gente não se conhece, a gente só sabe quem que é. É lógico que a gente não vai conseguir conhecer todo mundo, não vai conseguir ter relacionamento, no caso de intimidade, com todos. Mas, irmãos, a gente precisa fortalecer as nossas conexões nesse tempo. Eu preciso de você, sabia? Eu preciso da sua amizade. Porque não é porque eu sou pastor que eu estou acima de você. Eu sou outro nível, né? Um nível mais... Não, irmão, a gente é humano, tudo igual. Vou dizer uma coisa para você, quando eu nasci, não tinha pastor no meu nome. Já nasci lá, pastor Christian. Certidão de nascimento, pá. Não tinha não, irmão, não tinha não. Sabe o que significa isso? Que a gente é igual. É verdade. Porém, entendo o que eu vou te falar. A gente precisa aprender a amar as pessoas, lutar pelas pessoas da mesma forma. Que tipo de amigo você está sendo? Deixa eu te fazer essa última pergunta. Será que tem sabedoria na tua amizade hoje? Será que a gente está sendo amigo com propósito? Você sabe que quando a pessoa faz algo de propósito é que é intencional. Vamos melhorar então. Você precisa ter amigos intencionais na sua vida. Você tem que ter intenção de mudar a vida das pessoas.
Você tem que fazer de propósito. Cara, eu vou andar com ele de propósito, para que ele tenha propósito. Para que eu consiga liberar o destino na vida dele. Vamos andar junto. É essa a ideia que eu gostaria de trazer para você essa noite. Mudar a ideia, mudar a mentalidade que muitas vezes a gente está tendo de uma igreja arcaica, que condena as pessoas pelos erros. Olha, eu não vou andar com o irmão porque, cara, ele fez aquilo que não podia. Eu fiz muito isso na minha vida. Eu tenho um amigo meu que é muito amigo meu hoje, ele mora em Campo Grande. E ele viajou, quando ele voltou da viagem, descobriu que na viagem ele tinha feito algumas coisas bem erradas e ele tocava bateria com nós. Cara, baterista dá problema, hein? Guitarrista, então, nem se fala. Tô brincando, olha só. E aí, quando ele voltou, a gente descobriu que ele tinha ido para lá, e ele foi numas festas, cara, ele andou, pegando umas meninas e tal, e ele tocava com a gente no louvor. Sabe o que eu fiz com ele quando chegou, eu era líder do louvor? Eu me afastei dele, falei, cara, você está fora da equipe, tá? Nunca mais pise no lugar onde eu estiver. Quase o santo dos santos onde eu estou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Só estraguei uma amizade. Ou você acha que essa postura mudou a vida dele e a minha? Eu tive que pedir perdão para ele depois. Eu fui lá, conversei com ele, falei, mano, como eu era fraco de mente, como que eu andava diante de uma religião, destruidora. Agora eu quero que você entenda que eu errei, eu quero te pedir perdão, eu quero ser seu amigo. A gente tem que andar junto, a gente tem que se cuidar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, é isso que muda a vida das pessoas. Ou você acha que quando você condena alguém vai fazer, não, eu vou falar que ela está errada, porque ela vai pensar no erro, ela vai pensar em te matar. É verdade, ela vai pensar em quebrar você, fazer alguma coisa, fica me acusando, eu vou dizer, não, irmãos, vamos andar junto, vamos ter amizade, vamos estabelecer essas conexões. Não é você que vai julgar o teu irmão, não é você que vai condenar o teu irmão, muito menos você que vai mudar ele. Quem vai fazer tudo isso é Deus. Mas a gente precisa estar junto para que a gente possa fortalecer uns aos outros. Isso é sabedoria em relacionamento e conexão. Amém? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado e fala, ei, amigo, hein? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu já posso orar aqui ou tem alguma coisa antes? Tá, então tá bom, obrigado. Você entendeu o que eu quis dizer? Deu para entender? Deu para entender? Vamos ser mais amigos? Vamos ajudar os que estão caindo? Vamos ou não? Vamos ser um amigo diferente? É isso que eu quero, irmãos. Eu quero orar por você agora, na boa. Eu não quero que você pense que algo místico vai acontecer e você vai virar o melhor amigo do mundo. Não. É você que tem que tomar essa decisão, tá? Eu quero orar pela tua vida simplesmente para que você entenda que você é necessário na vida de alguém para acontecer uma mudança. Não é mais servo, é amigo. Jesus já te chamou de amigo. Agora está na hora de você mandar essa amizade para outras pessoas. Feche seus olhos. Pede para Deus para que você seja um amigo melhor. Se você tiver um amigo que está afastado da igreja, ou tem um amigo que está passando uma situação muito triste, muito complicada, e você se afastou desse amigo, pede para Deus te dar a oportunidade de voltar. Fala, Deus, eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero mudar minha mentalidade. Às vezes as pessoas falam que eu estou errado, porque ele está no pecado, mas não, eu quero manter a minha santidade, eu quero ser uma fortaleza na vida dessa pessoa, eu quero ser alguém que estende a mão nesse tempo, eu quero ser alguém que fortalece e não julga, eu quero ser alguém que é amigo, eu quero ser alguém que libera destino na vida das pessoas, mas através de relacionamento, não através de distância, mas através de contato, através de toque. Fala isso para Deus, fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda, para que eu seja um amigo melhor para as pessoas que estão perto de mim. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, a gente louva o teu nome, Senhor, porque o Senhor ministrou as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque não é à toa que nós temos esse nome de conexão. Nós estamos entendendo que através das conexões nós vamos ganhar o mundo. Nós estamos entendendo, Pai, que através das amizades, dos relacionamentos,
Nós estamos entendendo que aquilo que o diabo disseminou sobre a igreja, de que as pessoas erradas não têm valor, Jesus veio e reverteu tudo isso, andando com aqueles que não tinham valor, e nós queremos mudar isso na nossa vida, Pai. Nós queremos ser melhores amigos, nós queremos olhar as pessoas nos olhos, nós queremos andar com as pessoas que muitas vezes estão erradas, para que nós possamos ajudá-las a voltar, para que nós sejamos uma força necessária no tempo da desgraça, Pai. Nos ajuda a ser irmãos, nos ajuda a sermos amigos chegados como irmãos nesse tempo, sobre a nossa família, Pai, sobre os nossos amigos, sobre os nossos colegas, em nome de Jesus. Que nós tenhamos sabedoria nos nossos relacionamentos, que nós tenhamos sabedoria nas nossas conexões, Pai. Então fortalece em nome de Jesus a nossa vida, para que a gente possa caminhar contigo e trazer aquilo que o Senhor tem dado de melhor para nós, para aqueles que estão junto conosco, Pai. Nós queremos crescer mais, e nós sabemos que para que a gente cresça e receba mais, a gente precisa andar junto com os amigos, nós precisamos ser amigos nesse tempo. Então nos ajuda a crescer cada vez mais, através dos relacionamentos, através das conexões e amizades, em nome de Jesus, amém.